legado. No horizonte da notícia, a verdade sem malícia colhe o que foi plantado. Faça voz o jornalismo. Trabalho com dinamismo na antevisão do porvir. Primeira mão da notícia, simbolizando a província na razão de um existir. A partir de agora, o microfone é livre. Tribuna Popular. Um espaço de jornalismo na sua Rádio Província, onde tudo o que interessa à região e a você é notícia. Comentários, entrevistas, debates e opiniões. Num espaço onde o rádio está a serviço da democracia. Tribuna Popular. Apresentação e direção do jornalista Jaumo Fornari. Produção Departamento de Jornalismo da Rádio Província FM 100.7. Este jornal eletrônico vai ao ar pelo sistema de composição sonora Lesson, acoplado à mesa Elba Estéreo de 16 canais. Sintetizado pelos processadores CIAR, impresso na frequência 107 pelo gerador estéreo e transmissor plant, chegando até seu rádio pelo sistema irradiante TEL. Rádio, um instrumento da democracia. Que lutaram com bravura, plantaram no solo raízes para uma geração futura. Em Tenente Portela são 12 horas e 41 minutos. A partir deste horário, a Rádio Província FM, como faz todos os sábados, leva ao ar mais uma edição do programa Tribuna Popular. Programa de debates, entrevistas, comentários e opiniões. Um programa já muito tradicional no rádio no noroeste do Rio Grande do Sul. Um dos mais antigos programas de rádio de todo o interior do Rio Grande do Sul. Há 35 anos, comemoraremos isso em julho, estamos aqui todos os sábados, ou quando nos permite o nosso tempo e o nosso espaço, levando até você entrevistas, comentários e opiniões. E assim também será este sábado, onde teremos um programa ainda grande parte centralizado e focado nas questões que abalam o nosso estado, o Rio Grande do Sul, que são as enchentes. Teremos nesse sábado a entrevista com o deputado federal, ex-secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, que vai nos falar sobre a saúde após essa cataclisma, após essa tragédia no Rio Grande do Sul, e vai nos avaliar as medidas que estão sendo tomadas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para enfrentar essa situação de, como eu disse, quase um cataclisma aqui no Rio Grande do Sul. Estarei falando sobre, hoje no programa, com o Instituto Águas Novas. Águas Novas é um instituto que atua aqui no nosso município já há algum tempo, faz um trabalho muito destacado, e nesta semana ele recebeu um equipamento de filtragem da água que veio lá da França. Ele inicialmente chegou ao Brasil destinado às populações atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari, no Vale dos Sinos, enfim, na Grande Porto Alegre, mas, no entanto, ele acabou sendo transferido aqui para a nossa região e foi instalado nesta semana que passou na terra indígena do Guarita, aqui em Tenente Portela. E nós estaremos falando sobre a importância da qualidade da água para o consumo humano e a importância deste equipamento para tornar mais potável e de mais qualidade a água bebida pela população indígena. Aliás, tem sido este um dos pontos cruciais nas questões de saúde que envolvem a população da terra indígena do Guarita.
Estarei falando daqui a pouco com o jornalista, novamente, né, com o jornalista Humberto Treze. Ele é repórter especial da RBS e do jornal Zero Hora. Ele estará falando conosco, esteve 2 semanas atrás dando um relato no primeiro momento das enchentes em todo o Rio Grande do Sul, ele que faz a cobertura ampla em todas as regiões atingidas, e hoje ele nos falará da situação desta nova enchente, dessa nova elevação de água na capital e qual é a situação do retorno das famílias às suas casas. Estarei também falando hoje com o meteorologista do INMET. Ele frequentemente faz boletins para RBS e TV, é o Marcelo Schneider. Aliás, eu acho que é a primeira vez que ele falará conosco aqui no Tribuna Popular, e ele vai nos falar do clima do estado, essas variações. Eu estava pela manhã de hoje ouvindo um boletim do tempo, onde a pessoa dizia que a precipitação de água no Rio Grande do Sul é a maior desde que se faz a medição. Aliás, a medição pluviométrica e a elevação dos rios no Rio Grande do Sul é feita desde 1916. E nenhum dos meses de maio, desde o século passado, desde o ano de 1916 até hoje, teve tanta precipitação, tanto volume de água como nós tivemos neste mês de maio. E olhem que o mês ainda não terminou, resta quase uma semana pela frente. Estaremos também no programa de hoje conversando, aliás, estamos esperando confirmação dessa entrevista, com João Rodrigues. João Rodrigues é o prefeito da cidade de Chapecó. E eu quero conversar com ele sobre o trabalho de parceria que se destacou sobre os demais municípios brasileiros, adotado pela administração de Chapecó. No primeiro momento da tragédia, Chapecó foi um dos primeiros municípios a levantar o braço em socorro, em ajuda ao Rio Grande do Sul, enviando naquele primeiro momento 16 carretas de mantimentos, enfim, de alimentos, de roupas, de água mineral para auxiliar os desabrigados. E num segundo momento, mais recentemente, aliás, o próprio prefeito de Chapecó, ele pegou uma parte do parque de máquinas do município, deslocou até a cidade de Arroio do Meio, aonde ele veio junto, coordenando o trabalho de limpeza. E eu observava, e inclusive vi algumas entrevistas, porque o senhor e a senhora que está me ouvindo há de convir, quando o cidadão perde uma vez, ele recomeça, a segunda ele já vacila, a terceira o desânimo começa a tomar conta. E é mais ou menos o que aconteceu lá na cidade de Arroio do Meio. E dizia a pessoa que eu vi numa entrevista analisando o aspecto psicológico das pessoas que acabam sendo vítimas de frequentes tragédias, ela diz que elas conseguem se recuperar quando forças externas, voluntários, conseguem se unir e injetar ânimo. E lá em Arroio do Meio, em especial, o trabalho que está sendo feito pela prefeitura e pelos que vêm lá de Chapecó até aquela região, vão até aquela região, pelo prefeito João Rodrigues, diz que tem neste aspecto um cunho muito positivo, porque criou um clima de reconstrução, de força, apoiado com todo esse apoio externo que chega até aquele município. Com progresso e nobreza, tenente Portela e Cante, o Rio Grande com beleza. Temos os dados aqui da Defesa Civil, os dados de hoje, 25 de maio, continuam 469 municípios afetados, tem 55.791 pessoas em abrigos, 581 mil estão desalojadas. Nós temos até agora computados 806 feridos em decorrência dessas enchentes, 64 pessoas continuam desaparecidas e a confirmação de óbitos aumentou um pouco. Temos 165
óbitos já registrados. E as chuvas ontem não deram trégua em Porto Alegre, embora hoje o tempo esteja apenas com temperatura baixa, sem chuva, houve uma elevação, aliás, também prejudicada com os ventos que sopravam no sentido sul-norte. Tanto é que as comportas do rio Guaíba, que haviam sido liberadas para que a água da cidade escoasse para a lagoa, elas acabaram tendo que ser substituídas, porque não puderam mais ser repostas quando elas foram retiradas. Elas foram substituídas com sacos de areia e cimento. É a chamada barreira ao repique, que é a volta das águas. Mesmo assim, alguns bairros que não haviam sofrido enchente tão significativa naquele momento em que o centro histórico e milhares de pessoas foram desalojadas, lá na zona sul da cidade, acabaram sim, ontem, sofrendo essas consequências. As cheias, segundo o Jornal Zero Hora, que me chega somente nesse momento, aliás, nos últimos 15 dias, o Jornal Zero Hora, inclusive teve o seu parque gráfico invadido pelas águas, a redação foi transferida lá para o Morro de Santa Teresa, onde funciona a TV Gaúcha. Ele voltou a ser editado, saiu, voltou, e ele teve uma irregularidade, é natural que isso é compreensível, muito grande na sua distribuição física no interior do Rio Grande do Sul. Tanto é que as redes sociais da RBS foram liberadas para que as pessoas, mesmo os não assinantes, pudessem acompanhar as notícias através do jornal sem custo algum. O levantamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do jornal de hoje, considera estradas pavimentadas, vacinais e de chão batidos. Considerando todos esses tipos de estrada, existem 2.700 quilômetros afetados em todo o Rio Grande do Sul. As principais malhas danificadas é a BR-386, que liga a Grande Porto Alegre ao noroeste do Rio Grande do Sul, vai até a cidade de Iraí, lá de Itabaí, Canoas, a Iraí. A 290, que vem da fronteira, passa pela capital e vai até Osório, até a BR-101, a 116, que começa no sul do estado e se estende em direção ao norte do país, e a 287. Essas são as principais rodovias afetadas. Pois é, hoje, 25 de maio, é o 145º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 220 dias para terminar o ano. Como a gente faz em toda a abertura do programa Tribuna Popular, a gente destaca as principais datas comemorativas no dia do programa. Hoje é o dia da costureira, hoje é o dia da toalha. É muito interessante o porquê que é o dia da toalha. É uma homenagem a Douglas Adams. Douglas Adams foi um escritor que morreu em maio de 2001. Ele é autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro que aproxima muito aí a turma nerd à literatura, e em função deste livro, os admiradores de Douglas Adams, eles queriam que passasse 42 dias do aniversário da morte dele para que se criasse o dia da toalha. Mas, no entanto, acabou aí por algumas questões, hoje é o dia do Orgulho Nerd também, acabou ficando hoje, dia 25 de maio, o dia da toalha, que é uma homenagem ao Douglas Adams em relação a este livro, né? Hoje é o dia da África, dia porque foi no 25 de maio fundada a Organização da Unidade Africana. O dia do nerd, como eu falei, o dia do sapateado. Sapateado que tem uma presença bem marcante na cultura musical brasileira, mas, no entanto, não é nada latino-americano ou de origem deste lado do continente. O sapateado nasceu lá na Irlanda no século V. Usavam, os senhores que lembram as imagens dos irlandeses, com aqueles enormes tamancos, em função do uso daqueles tamancos, eles aproveitavam o ruído forte que fazia baterem no chão e faziam danças e apresentações que acabaram se tornando o sapateado, que
de várias formas perdura e está presente na cultura até hoje. Nós, em especial no Rio Grande do Sul, temos a própria chula, que tem uma espécie de sapateado, que é uma herança desta cultura irlandesa. Hoje é o dia do massagista. Hoje é o dia das crianças desaparecidas. Este dia foi criado em razão do desaparecimento de Ethan Patz. Ethan Patz era uma criança de 6 anos que saiu de casa para pegar um ônibus e ir para a escola lá em 1979, em Nova York, no bairro de Soho. E ela, naquele pequeno trajeto de casa até o ônibus, ela desapareceu. Então se fez um dos maiores movimentos de mobilização naquela metrópole, que é Nova York, para tentar encontrar o Ethan Patz. As embalagens de leite, de produtos de consumo infantil, consumo doméstico, passaram a estampar o rosto sorridente do menino de 6 anos, do Ethan Patz. Mas, no entanto, nunca, jamais foi encontrado. 30 anos depois do desaparecimento, lá no dia 25 de maio de 1979, um tal de Pedro Henrique Hernández, ele confessou lá em 2012 que ele havia assassinado o menino 30 anos atrás. A família ficou 30 anos pagando a pena do desaparecimento, sonhando com o reencontro, e a justiça americana deu 25 anos de cadeia para o Pedro Hernández. Raízes para uma geração futura. Hoje é o Dia da Indústria, o Dia Nacional da Adoção. Tem uma lei nacional de 2002, que é a Lei 10.447, que trata da adoção. Ela foi aprovada em 9 de maio, mas o dia da adoção ficou em 25 de maio. Hoje é o Dia do Trabalhador Rural. De repente você vai me dizer, mas não é o dia em julho, o dia do colono e do motorista. Não, lá é o colono, que é em função da imigração alemã, que chegou no Brasil em 24 de julho, e o dia de São Cristóvão, que é o padroeiro dos motoristas. Hoje é o Dia do Trabalhador Rural, em homenagem a Fernando Ferrari. Me parece que Fernando Ferrari era do PTB, era um deputado federal gaúcho, autor do Estatuto do Trabalhador Rural. O estatuto este foi aprovado lá no início dos anos 60. Falando em trabalhador rural, essa semana tivemos uma derrota muito grande do MST, que aliás não são trabalhadores, são pretensos trabalhadores rurais que invadem terras com o intuito de requisitarem para si o que eles chamam de propriedade improdutiva. Mas, no entanto, o que se observa na prática, com raríssimas exceções, que poucos desses que invadem terra acabam recebendo a terra e ficando efetivamente no campo. Infelizmente, muitos deles são usados como massa de manobra para interesses políticos. E essa semana é marcante, é por isso que eu fiz o comentário, no Congresso Nacional, mais diretamente na Câmara dos Deputados, porque o Congresso é a composição das duas casas, e essa matéria fatalmente será enviada ao Senado Federal para votação. Também foi aprovado um projeto de lei por 336 votos a favor e 120 contra, aonde se tira o direito, inclusive, de prestar concurso público, de receber qualquer benefício federal, de, inclusive, participar do programa Minha Casa Minha Vida e outros tantos programas com a verba pública, àquele que participar de invasão de terra através do MST. Vai dar pano para manga ainda, mesmo que tenha passado na Câmara dos Deputados com uma certa tranquilidade, com uma votação bem folgada, mesmo que passe no Senado, a expectativa é de que o governo federal venha a vetar esse projeto de lei, alegando a inconstitucionalidade do mesmo. Vamos ver, daqui uns dias saberemos mais sobre isso. E ainda em relação a esse confronto que o Brasil vive hoje de esquerda e de direita, nós tivemos em São Paulo um espetáculo na Assembleia Legislativa Estadual, quando o governo conseguiu passar também com grande tranquilidade a criação das escolas cívico-militares lá em São Paulo. Eu ontem vi uma entrevista do Ratinho Júnior, que adota essas escolas, e ele falava do destaque
destacado, da qualidade destacada, ao menos em Paraná, no Paraná, dos alunos que frequentam essas escolas. E dizia uma coisa que me parece a mais óbvia do mundo: não se deve combater a existência da escola, deve-se dar sim a liberdade para que o pai envie o filho à escola que ele bem entender. Ele quer enviar o filho ser educado numa escola católica, que eu faça; quer levar à escola pública, que eu faça; se tiver condições da particular, que eu faça; se tem condições de ingressar numa cívico-militar, que eu faça. Não é inibindo uma pluralidade de oportunidades de educação que se tem através de uma coordenação, que a educação é a única no país, que vai se conseguir inibir ou evitar doutrinamentos. Doutrinamentos, infelizmente, não deveriam existir, mas existem em quase todas as escolas, principalmente em algumas públicas. Na verdade, o Jonas me dizia a semana, ele que é professor e especialista na área, a educação deveria ser uma questão de Estado e não de governo. E a gente tem assistido ultimamente, isso foi no governo Bolsonaro também, e está sendo nesse, e foi ao longo da história desse país sempre uma questão de governo. Os governos querem botar o bedelho na educação, quando a educação deve ser única, uma questão de Estado. Passam os governos, mas continua a educação da mesma forma. Fervor, exaltam tua grandeza. Eventos históricos, hoje estou para ler bastante aqui, né? Na Inglaterra em 1815, Inglaterra, Prússia, Rússia, Áustria, irritados com a volta do Napoleão ao comando da França, declararam ele inimigo do mundo. Aliás, está passando na Netflix um filme sobre Napoleão, até certo ponto interessante, né? Principalmente pela abordagem que eles dão à personagem da Josefina. Em 1900, há 120 anos, foi criado o Instituto Soroterápico Federal no Rio de Janeiro, lá na Fundação Oswaldo Cruz, hoje a Fiocruz. Em 45, foi extinto o departamento de imprensa. Esse era terrível. Esse era pior que o DOPS do pós-64, que era o Departamento de Ordem Política e Social. O DIP era, aliás, hoje, entre linhas meia curvas por aí, tem gente que não esconde o interesse também, o desejo de criar um departamento tipo DIP, tipo DOPS, enfim, que controle a imprensa e controle a manifestação das pessoas, que controle as redes sociais, inclusive, que aliás é um tema muito contemporâneo e de muito debate. O DIP era um departamento de censura, era um departamento de propaganda do governo Getúlio Vargas, do Estado Novo, né? Logo que ele assumiu o Estado Novo, ele criou o Estado Novo, ele criou o DIP, e o DIP, como departamento de propaganda, era um excelente órgão de censura. Em 62, 4 jovens, 5, melhor dizendo, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart, Brian Jones e Bill Wyman se reuniram na Inglaterra e formaram uma das bandas de rock mais conhecidas do planeta, os Rolling Stones. Essas as principais notícias deste sábado, onde também registramos o aniversário de nascimento do Tite. Ele nasceu em 61, treinador da seleção brasileira, todo mundo sabe, e de vários clubes, está no Flamengo, foi treinador histórico do nosso Grêmio também. Também temos o nascimento de Luana Prado, 1989, o ano que a Rádio Província foi inaugurada. O Júlio Cossielo, youtuber brasileiro, em 1993, e a morte, né? Teve uma repercussão enorme, inclusive nas bandeiras da luta racial, contra a diferença racial. Nasceu o George Floyd, né? Que foi morto durante uma prisão policial lá nos Estados Unidos. Santos do dia: São Adelmo, São Beda, São Bonifácio IV, Papa Gregório VII e Papa Urbano I. Em nova esperança e
do resumo da semana, mas devido ao adiantado da hora, são 13 horas e 3 minutos. Você está acompanhando o programa Tribuna Popular pela Rádio Província FM. Nós vamos às primeiras entrevistas. Vamos tentar um contato com o deputado federal do Movimento Democrático Brasileiro aqui do Rio Grande do Sul, deputado Osmar Terra, deputado este que já ocupou cargos de relevância no governo estadual, no governo federal, e representa, um dos muitos que representam e defende os interesses do Rio Grande do Sul, lá na capital, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Vamos tentar um contato para conversar com o deputado, ver a sua visão, a sua expectativa do atendimento das necessidades do nosso Estado, advindas desta catástrofe que todos nós aí falamos e registramos e nos solidarizamos nos últimos aproximadamente 20 dias. Mais de 20 dias. A catástrofe iniciou no final do mês de abril, com enchentes aí na região do Rio Pardo, e foram se estendendo até que houve evasão de águas em Porto Alegre, a tomada do centro histórico, e a expectativa que se tem, infelizmente, agora é de que ainda deverão passar muitos dias até que a normalidade volte, principalmente em Porto Alegre, e que os níveis das águas do Rio Guaíba, também conhecido como a Lagoa do Guaíba, o Lago do Guaíba, volte ao normal. Estamos tentando contato. Está chamando? Está chamando. A produção falou há pouco o deputado, até o deputado foi muito elegante, dizendo que tinha uma série de compromissos, mas ele não abriria a mão de conversar conosco hoje. Então, esse contato, temos também daqui a pouco o contato com o Loures Yankee, que é do ONG Águas Novas. Também temos o contato daqui a pouco com Humberto Treze, que é jornalista, repórter da ZH. Então vamos com o contato com o Treze, né? Vamos no contato com o Treze, nós não conseguimos, agora chamou, não atendeu. Eu imagino o deputado está envolvido lá em Porto Alegre com estas equipes que estão fazendo o atendimento, enfim, se solidarizando com os atingidos pelas enchentes. E também vamos ao contato daqui a pouco com o Marcelo Schneider. É muito importante que a gente converse com ele também. Tenente Portela e cante o Rio Grande com beleza. Céu se estampa, brota na alma do povo, sempre em nova história. Tenente Portela, 13 horas e 6 minutos, você está acompanhando o programa Tribuna Popular, programa que tem uma audiência em todo o noroeste do Rio Grande do Sul. Várias cidades nos acompanham e confirmam a sua audiência. Nós agora estamos na linha com o jornalista, repórter especial da Zero Hora, Humberto Treze. Conversamos com ele há 2 semanas atrás e o Humberto Treze nos deu um panorama naquele momento e a expectativa em relação ao que se previa em relação à tragédia que o Rio Grande do Sul vive. Humberto Treze, ele vem acompanhando e eu fiquei sabendo que, inclusive, nos últimos dias ele esteve até visitando novamente regiões afetadas. Boa tarde, Humberto, satisfação conversar contigo. Satisfação, João. Saudade de vocês aí. Saudade nossa também, Humberto. E daí, como é que está a situação, essa volta do alagamento na capital? Claro, não decorrente tanto da elevação do Guaíba, mas em função das chuvas dessa cidade que está impermeável. Como é que está a situação nesse momento por aí, Humberto? Olha, João, está bem ruim. Tivemos uma chuvarada de uns 2 dias aqui. 2 dias, mas assim, ó, deve ter chovido 150 milímetros em 2 dias. Que loucura, né? E aí, a cidade não deu conta, né? Sim, eu disse que está impermeável, né? E é isso aí. E aí, houve o retorno dos alagamentos em bairros estados mais próximos ao rio, né? Sim.
E os bairros que já estavam alagados desde o início, a água subiu. Hoje a gente teve, o Ronaldo Bernardi, colega fotógrafo aí, e o André, motorista, a gente teve na Zona Norte, né? Que desde o dia 1º de maio, já o Humaitá, Saragia, aquela região. Tivemos, exatamente, nós não fomos Saragia, fomos no Humaitá, na Vila Farrapos, no Navegantes, que é ali perto da ponte, tudo debaixo da água. Tem lugares que está 1,70 m de água. Tu usou a palavra continua desde o início do mês debaixo da água? Desde o início do mês. Desde que o Guaíba começou a se elevar, um dos primeiros locais foram esses aí, pelo seguinte, eles ficam até abaixo do nível do rio. Não sei se as pessoas aí têm uma noção. Porto Alegre tem esse grande estuário aí, que é o Guaíba. Sim. E tem alguns bairros que ficam abaixo dele. Ficam bacias, né? Humaitá, é o caso do Humaitá, onde fica a Arena do Grêmio. A Arena do Grêmio, atrás da Arena. A Arena do Grêmio até agora está cheia d'água. Né? Que loucura, cara. E aí, o que é? Porque tem um grande dique ali, que é a BR-290, chamada Freeway. Inclusive, se pensou em derrubar pedaço da Freeway, os moradores estavam pressionando, né? Porque o que acontece? Ela funciona como um dique que pega a entrada do rio dentro desses bairros. Mas os bairros ficam abaixo tanto do dique quanto do nível do rio, né? E aí o que aconteceu? Os bueiros estão brotando água e continuam alimentando isso aí, né? É uma imagem incrível, eu vi algumas imagens que deve ter visto ao vivo e está no teu cotidiano aí, da água fazer pressão, levantar a tampa dos bueiros e sair a água para alagar mais ainda, né? Isso nos bairros mais nobres. E nesses aí não tem nem essa questão da pressão, né? Ele tá tudo embaixo da água, da soleira da porta até lá. É impressionante. Falei com eu não estou com o bloco aqui de anotações, mas eu falei com uma moça, uma técnica de enfermagem, que ela é bem de vida ali na Vila Farrapos, que é uma das que compõe o bairro Humaitá. E essa pessoa perdeu 3 carros e 2 motos. Que coisa impressionante. Ela e o marido, né? Tirou só o cachorro, a mãe idosa, e é isso. Tá sem casa, sem nada. Quer dizer, a casa, ela provavelmente vai recuperar toda enlameada. Mas os carros estão estragados, né? Inclusive eu estava lendo hoje uma matéria, uma informação que as seguradoras vão pagar o maior volume de indenização já pago no país numa catástrofe, só nessa catástrofe em Porto Alegre, né? Eu imaginava que é isso, eu cheguei a ler essa reportagem, mas é uma das coisas que a gente comenta. Pois é, e a leptospirose, enfim, agora vem o momento do depois, embora que vocês... Ainda, não é uma doença que nem surto, nem nada, né? Mas é uma preocupação. Mas falam de tantos casos, né, Humberto, que é um número já bem... tivemos número de vítimas 4, 5, mas contaminações suspeitas, o número cresce dia a dia, me parece. O volume cresce dia a dia, sim. Eu falo da proporção em relação a atingidos, que deve ser 2 milhões e meio de habitantes, até não é perto da dengue, por exemplo, que vocês estão vivendo uma epidemia de dengue. Nós aqui é um absurdo. Porque nós temos 4 mil casos de dengue, só para te dar essa informação. 4 mil? 4 mil para uma população de 14 mil. 27% da população de Tenente Portela contraiu oficialmente dengue. Tu tiveste, João? Não, eu, graças a Deus, eu fiz todos os... Eu tive, não desejo para ninguém. É terrível, 8 né? dias mal. 4 dias que eu não saía da cama, praticamente. Que coisa aí. E depois os outros 4 dias foi um pouco melhor, mas assim, sem apetite nenhum. Perdi 3 quilos. Que barbaridade. Pois é, aqui se perdeu o controle completamente. Ao invés de se detectar, marcar os focos e fazer isolamento, a coisa perdeu o controle, daí não tem mais como segurar, né? Tu corre aqui, o mosquito está lá, é uma loucura. Para voltar para a enchente, eu digo, comparando com a questão da enchente, ainda é bem embrionário, ainda bem, né? Essa questão da leptospirose. Mas olha, com a quantia de água que tem aí, eu não duvido que não vire uma epidemia. E como é que são esses pontos de recolhimento desabrigados? Porque a gente tem, pela experiência, e você tem tanta experiência, ou bem mais do que eu, na área do jornalismo, no primeiro momento da catástrofe, todo mundo se sensibiliza, se mobiliza, larga tudo e sai para ajudar, mas na medida que o tempo passa, vai reduzindo esse voluntariado, não vai? Tu observou por 2 isso? motivos, né? Porque as pessoas, sim, por 2 motivos. Minha mulher, inclusive, é voluntária em abrigos e tal, e animais nesse momento. Sim. Mas minha filha também é. Mas a questão que acontece é o seguinte,
Um dos motivos é que muitas pessoas se deprimem, não enxergam um horizonte, aí acabam meio que desistindo. É muito sofrimento, né? E a pressão é grande também, porque o sofrimento alheio contamina as pessoas. Isso, um dos motivos é emocional. O outro motivo é bem pragmático. Algumas atividades estão retornando ao normal e as pessoas têm que trabalhar. Sim, a vida continua, infelizmente, né? Nas atividades que essas pessoas que estão trabalhando, elas não conseguem mais ir para os abrigos. Perfeito. É um problema. É uma loucura. É um efeito cascata, né, João? Perfeito. E a reconstrução, hoje, eu não sei se você chegou a acompanhar, houve uma associação em Porto Alegre que pediu o impeachment do prefeito, né? O que eu até opino que nesse momento é uma atitude política, né? Porque tem que se buscar agora a recuperação da cidade e a solução dos problemas mais imediatos, né? É ano eleitoral, né, João? Ano eleitoral, exatamente, decorrente de ano eleitoral. Claro que tem falhas, e eu acho que elas vêm de décadas, né? Exatamente. É obrigação da imprensa apurar as responsabilidades, mas elas não são de ontem ou de hoje. Esse processo vem desde 1970, quando passaram-se dezenas de governos e nada efetivamente foi feito para se tentar evoluir o sistema que já existia antigamente, né? E mesmo que o atual prefeito de Porto Alegre tenha essa culpa, se você for para Canoas, o prefeito é de outro partido, tem essa mesma culpa. É mesmo. São Leopoldo, o prefeito é do PT e tem essa mesma culpa. Então... Eu digo, não culpa. Não é culpa. Digamos assim, essa mesma atitude. Uma omissão culposa, não é nem dolosa. Dolosa, claro. Já ninguém teria pretensão dolosa nisso, claro. Não, a questão é que às vezes priorizam outra coisa que não essa questão da enchente. Porque acreditam, talvez, em São Pedro, que o São Pedro não vai se vingar do seu estado, do qual ele é padroeiro, né? Verdade, mas, infelizmente... É que o administrador, infelizmente, no Brasil, acho que em todo mundo assim, ele sempre prioriza aquilo que tem uma resposta imediata e que dá uma resposta para ele também, né? E muitas vezes obras como essa demandariam anos e enfim, vários obras governos. Invisíveis, né? Invisíveis. Entre nós, a obra invisível no Brasil não dá muito voto. Obra invisível dá voto. Então, se você abrir uma estrada, é muito mais... dá muito mais crédito do que pegar e enterrar cano. E fazer o esgoto, o saneamento para um bairro, né? É isso aí. Treze, obrigado aí pelas suas manifestações. O que tu poderia colocar mais para nós aí, para que o ouvinte tenha noção, pela visão do repórter? Olha, eu infelizmente estou um pouquinho pessimista dessa vez, eu sempre sou um cara otimista. Mas eu acho que isso aí vai levar anos e anos para o Estado se recuperar. Essa região de vocês ainda felizmente não foi afetada por esse fenômeno. Mas toda essa parte baixa e cheia de rios aqui do Rio Grande do Sul, a bacia do Jacuí, né? Tudo isso aí, eu vou dizer uma coisa, vão ser anos e que vai se enterrar dinheiro aí, e vai ter muito desemprego e talvez um subidor da criminalidade, né? É verdade. E a criminalidade, inclusive, ela aflora durante a tragédia. Eu vi umas matérias aí que eu fiquei revoltado, inclusive, né? Sim, inacreditável. Inacreditável. Tem gente capaz de saquear do pobre que está... Saquear da vítima que está abrigada. Que já está, Humberto, um grande abraço, voltamos a falar daqui uns dias novamente. É um prazer falar com você, que eu puder... Vou entrar no programa. Da mesma forma, tenho muito respeito pelo trabalho. Grande jornalista aí, pessoal. O Jalma é um grande jornalista. Trabalhando, inclusive, com a gente na Rádio Gaúcha. Obrigado, Humberto. Faz anos, né? Você que é um dos grandes jornalistas hoje da atualidade. Um abraço e sucesso sempre. Valeu, um abraço. Rio Grande com beleza. Grandes eventos de legenda imortal, tenente Portela semblante, fruto do nosso ideal. Programa Tribuna Popular, hoje com uma pauta lotadíssima. Nós temos aí uma série de assuntos. Vamos abordar agora um assunto muito importante aí, que é um assunto que eu particularmente até fui pego um pouco de surpresa a respeito de um trabalho que é feito aqui na nossa região e que teve um capítulo muito interessante
ocorrido, registrado nesta semana. Eu vou conversar daqui a um minutinho com o Loures Yankee, ele é do Instituto Águas Novas, e é sobre esse assunto que eu estava me referindo no início do programa em relação à melhoria da qualidade de água das comunidades indígenas, e eu vou querer saber também um pouco mais do trabalho que o Instituto Águas Novas já realiza há algum tempo aqui na nossa comunidade. Quero registrar que acabei de receber uma ligação do João Rodrigues, que é prefeito de Chapecó, adotou uma cidade, Arroio do Meio, né? E estará falando também conosco. Então a pauta está muito longa, começamos com Humberto Treze, temos ainda, inclusive, um amigo nosso, aqui da nossa região, aliás, que foi vítima lá do alagamento, lá em Alvorada, em Eldorado, em Eldorado nesse caso específico, estará também falando conosco aqui no programa. Mas está na minha frente aqui, com satisfação, eu converso pela primeira vez nesse programa, eu peço que traga o microfone mais próximo, o Loures Yankee. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, João, boa tarde aos ouvintes da Rádio Província. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Para conversarmos um pouco sobre a atuação do Instituto Intendente Portela, né? Do Instituto Águas Novas, e desse trabalho que foi desenvolvido na última semana aí, em parceria com a Fundação Veolia da França e outras organizações aí na questão da problemática da água na terra indígena do Guarita, né? Pois é. Bom, vamos falar primeiro, falar um pouquinho sobre a fundação. É um trabalho bacana, a ONG, melhor dizendo, que é o Instituto Águas Novas. É um trabalho bacana. Eu ontem fiquei sabendo, algumas pessoas, a gente está envolvida na comunidade, mas não sabe absolutamente de tudo. E eu fiquei sabendo que vocês fazem um trabalho já há algum tempo aqui no Tenente Portela, dando prioridade, atendimento à questão da violência feminina, violência doméstica. Isso. Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Então, assim, em termos gerais, o Instituto Águas Novas, ele surgiu de um trabalho que nós executamos em Santa Catarina, no município de Palmitos. Palmitos. Isso. Onde nós aprovamos um projeto lá, via Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. O projeto foi de aproximadamente R$1.200.000, com a implantação de um sistema de tratamento de água. Era um projeto específico para a gestão de recursos hídricos, né? Sim. A cooperativa já existia, mas então... Daí vem o nome, Águas Novas. Isso, Águas Novas. Imagino eu, né? Foi o Projeto Águas Novas, a partir do Projeto Águas Novas surgiu o Instituto Águas Novas. É um projeto e vocês trabalharam e acabaram criando esse instituto em torno disso. Exatamente. Mas assim, essa ideia já vem lá desde 2010, 2012... de implementar uma organização socioambiental, que tivesse essa função, assim, de olhar com mais atenção para as questões ambientais, né? E também sociais. Pois é, vocês aqui têm uma sede em Tenente Portela? Isso. Aonde que é a sede? Fica no Baixo Lajeado Azul. No Baixo Lajeado Azul. Bem escondidinha. Bem escondidinha. Lá conheço muito bem Lajeado Azul. E vocês atendem em média quantas pessoas? Que tipo de casa? Depois vamos falar sobre específico da questão das águas, que foi o nascedouro do movimento. Sim, e o marco de um acontecimento muito importante, eu acredito, que vocês registram nessa semana na comunidade indígena. Mas no cotidiano, no dia a dia, como é que é o atendimento? Então, a questão surgiu foi em 2021, 2020 para 2021, bem no pico da pandemia. Da pandemia. Se percebeu que existia uma demanda muito grande, uma procura muito grande de mulheres vítimas de violência, porque surgiu, aumentou durante a pandemia os você índices aproximava as pessoas dentro de casa, o convívio acabava aflorando mais ainda essa situação. Então, assim, involuntariamente nós passamos a ser procurados por mulheres, né? Buscando ajuda no sentido de ter para onde ir, de ter um recomeço. Sim. Então nós passamos a acolher essas mulheres, meninas, muitas vezes crianças também vítimas de violência, né? Sim. Com o intuito de
O movimento começou assim, abrigando ela, fazendo acolhimento, tirando do convívio nefasto com o agressor. Com o agressor. Exatamente. E em muitos casos vocês atenderam aqui? De lá para cá foram 68 casos. Muito significativo para a nossa população, ao menos a mim me parece um número bem grande. Sim, não foi mesmo sendo a maioria de Tenente Portela, né, teve muitos casos de outras cidades, né, de toda a região. Mas mesmo assim é assustadora o número de mulheres que são vítimas. Quem não convive no meio e não se intera do assunto acaba não percebendo a gravidade que é esse triste episódio da nossa sociedade. E ainda ouso dizer, Loures, que em muitos casos não chegam ainda até as ONG, até as autoridades, até a denúncia, porque existe a questão econômica, da pressão, enfim, desse subjugo infeliz social que muitas vezes a mulher tem sobre o homem, que o cara diz, olha, se você me denunciar, tu vai perder tudo. Sim, E são dados oficiais, né? São índices oficiais de que a grande maioria dos casos não chega às autoridades e ao conhecimento da comunidade, né? Perfeito. Vamos agora falar sobre esse acontecimento. Nós sabemos há muito tempo que a qualidade de água na comunidade indígena é acusada, é responsável por doença, infecteria, é uma série de questões. A gente, como jornalista, acompanha há muito tempo. Uma alternativa surgiu agora no meio dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Isso. Eu vou antecipar para os ouvintes verem, me parece que uma ONG francesa tinha um equipamento para ser doado para essas populações atingidas lá nesses pontos, Vale Taquari, enfim, Grande Porto Alegre e assim por diante. Como a instalação ela demandaria uma estrutura que não se tem no alagamento, eles procuraram alguém que tivesse uma organização já efetiva e doaram ou transferiram para eles. É isso? Isso, mais ou menos isso. Nós atuamos com a Veolia Foundation, né, ou Foundation. Assim, eles não conseguiram espaço naquelas áreas de alagamento para a instalação dos equipamentos, em razão de que já havia uma certa estrutura, né? E os equipamentos deles são muito específicos para atender a comunidades específicas também. Um número X. Por exemplo, o equipamento deles que tem capacidade para tratar 2.000 litros de água por hora não serve para um bairro da Grande Porto Alegre. Sim, não serve. 2.000 bairros. Não tem como injetar aquilo no sistema, esse também seria um dos fatores que facilitou a vinda para cá. Isso, exatamente. Então eles procuraram assentamentos, comunidades indígenas da região da Grande Porto Alegre, mas ou não tinham a demanda pelo equipamento, ou o equipamento não seria capaz de suprir a demanda que eles tinham por água. Né? Daí apareceram vocês, levantaram o braço, estamos aqui? Na verdade veio por uma indicação do deputado estadual Leonel Rade. Nós já tínhamos uma certa relação com ele. E com o Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande. Né? Fizeram a ponte, que bacana. Foi instalado essa semana? Foi instalado essa semana. 2.000 litros de água? 2.000 litros de água por hora. Ali na Pedra Lisa? Na Pedra Lisa. Bom, agora, imagino eu, se fará a rede de abastecimento a partir do equipamento para alguns pontos de captação e coleta. A política da Veolia é instalar o equipamento, porque assim, eles se especializaram em atender catástrofes. Então o atendimento deles é emergencial. Normalmente eles têm equipamentos instalados por toda a África, na Ásia, em Honduras. Eles têm já em todos, e nós entramos. Onde tem alguma calamidade climática, permanente. Aqui na terra indígena do Guarita ficará permanente. Que normalmente eu fiquei sabendo são equipamentos que eles levam para diversas partes do mundo e socorrem quem precisa naquele momento. E nós tivemos, eu não diria a sorte, mas no entanto vamos falar sorte de ter o equipamento permanente que tomara que cumpra o seu objetivo e melhore a qualidade de vida dos nossos irmãos. Porque a política deles é instalar o equipamento no período de emergência e depois retirar e levar para outro lugar. E no caso aqui vai ficar permanente. No caso aqui nós tivemos uma reunião com essa equipe da Veolia, né? Então, da francesa essa. Isso.
O pessoal do Ministério, da CESAI, tinha alguns membros do Ministério da Agricultura também presentes, né? Que bacana isso, muito bom, parabéns para vocês. E nós argumentamos com eles no sentido de que a problemática da água na terra indígena permanente. É permanente. É uma tragédia permanente. Pois é. Então eles decidiram pela doação desse equipamento. O valor do equipamento? 25 mil euros. Opa, isso aí vai longe. De 130 mil reais. Eu ia dizer mais de 100 mil reais, 130 mil. Paulo, Loures, gostei de conversar contigo, mas eu estou com a pauta hoje super lotada. Eu queria fazer o registro da doação desse equipamento, que eu acho que tem que se tornar público, e inclusive que se cobrar das autoridades uma parceria nisso, para que ajudem a ter uma preocupação constante nisso, que é uma calamidade, como eu falei, permanente da nossa região, né? Eu penso que a exploração dessas águas superficiais, porque a captação da água é feita do rio e é tratada, ela sai potável, né? Ela sai potável. É bacana porque você pode utilizar qualquer água numa crise. Exato. Qualquer água. Vocês estão coletando lá da sanga da Pedra Lisa. Exato. Logo na entrada se chama Pedra Lisa. Ali na casa do seu Sinato ali. Sei, conheço Sinato demais. Ok. Valeu, muito obrigado. Eu que agradeço, Loures, e vamos oportunamente voltar a falar sobre o Instituto Águas Novas, sobre o trabalho. Eu acho que talvez seja interessante conversar com a Lisiane qualquer hora, que ela tem uma interação mais. Eu recebi boas referências também ao trabalho que ela faz. Parabéns para vocês. Obrigado, João. Até mais. Orgulho de nossa gente, Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Majestoso Yucumã. Daqui a alguns minutinhos estarei falando com Paulo Matos. Paulo Matos é um influenciador digital, é aqui da região. Ele é filho de um amigo meu de muitos anos atrás, é conhecido como Paulo Gigante. Ele tem na internet o Café para Louco. Ele é engenheiro, é compositor. Ele é colunista do jornal Autos e Fatos, aí de Três Passos, mas ele atualmente é morador lá de Eldorado do Sul. Ele e a companheira dele, a nossa amiga há muitos anos, a Karine, e eles foram vítimas também das enchentes lá em Eldorado. Ele deu um depoimento num veículo de imprensa da região, eu ouvi, achei muito interessante, e convidei que ele viesse também contar para nós aqui um pouco das dificuldades, como foi o enfrentamento dessa situação lá em Eldorado do Sul. Nós temos na linha quem? Pois é, nós temos na linha, antes do Paulo Matos, que está nos aguardando na antessala, nós temos o João Rodrigues, aliás, um trabalho aí magnífico que o prefeito da cidade de Chapecó vem fazendo. Eu dizia no início do programa, o Rio Grande do Sul todo agradece, se solidariza com essa solidariedade demonstrada já no primeiro momento da tragédia, já no final de abril, a gente vendo redes sociais, já havia a mobilização e a manifestação do prefeito da cidade de Chapecó em relação à tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. No primeiro momento, e ele vai nos contar isso, ele está na linha conosco, foram enviadas várias carretas com mantimentos, com roupas, com agasalhos, e depois disso Chapecó se notabilizou em assumir uma das cidades mais danificadas, mais prejudicadas pela enchente e por esse desastre ambiental que tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, um prazer imenso falar com você, com todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade. Estamos aqui em Arroio do Meio com a nossa equipe. Encerramos as atividades no dia de hoje. Até o final da tarde vamos trabalhar. E graças a Deus melhorando muito aquilo que encontramos. Não resolvendo tudo, mas ajudamos um pouquinho a diminuir o sofrimento do povo dessa terra.
Pois é, prefeito, eu comentava há pouco que é a importância dessa solidariedade, porque a sua presença, a presença de equipamentos, de pessoas, de voluntários, aí de Chapecó, ali em Arroio do Meio, ela cria um estímulo que é fundamental nesse momento. O senhor imagina uma população que por 2 ou 3 vezes seguidas vê tudo que tem ser levado pelas águas, ela acaba quase que perdendo a esperança. E a presença de vocês, eu tenho certeza que além do apoio material, também tem uma força emocional muito grande. É verdade, isso a gente sente aqui, até porque eu vim para cá com a nossa estrutura, nós vamos em 200 pessoas. 200 pessoas aqui de Chapecó? 200 de Chapecó, nós estamos aqui ainda alojados no centro comunitário, no pavilhão de igreja, com mais ou menos 40 equipamentos, são 12 caminhões, 4 caminhão-pipa que se performam com 16 caminhões, aí nós temos 3 escavadeiras hidráulicas, 4 escavadeiras, mais 4 bobquetes, 2 rolos compactador, 2 patrolas para contribuir, e a gente sentiu isso, que a gente está ajudando, e eu fiz questão de vir, e a Fábio, minha esposa, a primeira-dama do município, ela também está comigo, então ela coordena o grupo de voluntários da cidade, juntamente com o pessoal que cuida dos pequenos animais, visita as famílias, leva donativos, e nós estamos aqui vivendo a realidade. A gente veio para ajudar. Descreva o que o senhor encontrou aí e o que tem que ser feito para voltar à normalidade uma cidade como Arroio do Meio. Bom, que eu encontrei uma parte de uma cidade destruída, como se fosse um tsunami. As pessoas perderam casa, perderam empresa, perderam esperança, perderam quase tudo. O que não perderam foi a dignidade. Porque essa gente está sofrendo e estava completamente, conforme você disse, desanimadas, não acreditando mais em nada, que é a terceira enchente em 7 meses. Só que agora foi devastador. E o que mais me preocupa como cidadão, como homem público, é a letargia, é a demora da reação do governo em criar uma expectativa, uma ação, um recurso para que esses municípios possam, pelo menos, limpar as ruas da cidade. Mas não tem nem isso. Sair do lixo. Se não são as prefeituras de Santa Catarina e do próprio Rio Grande do Sul, eu diria, é o povo pelo povo. É o povo pelo povo. Porque se depender do poder público, pode ter certeza absoluta que não tem mais o que fazer, porque o governo está demorando demais. O senhor está notando uma ausência, em especial aí em Arroio do Meio, o poder público, o governo federal, o governo estadual, eles têm sido omissos, tem chegado alguma coisa, enfim, porque a imprensa hoje e as redes sociais, cada um dá uma versão, muitas coisas são tidas como fakes, outras não, porque cada um quer que prepondere a sua opinião e a sua posição. Na realidade, aí, no dia a dia, no cotidiano, o governo está presente ou não? Não tá, não há presença de governo, não há nada. O que tinha aqui era um trator do Exército que veio e tirou 2 fotos e eu presenciei isso. Vieram aqui, ficaram lá 1 dia, 2 dias, foram embora. Tem uma rede escavadeira parada aqui do Exército, faz 3 dias parada, um tanque de guerra, não sei por que serve aquilo. A passadeira que eles perderam, infelizmente, por falta de gestão na questão de administração. Uma delas foi aí, né? Foi aqui. Foi aí. Então eu vou te dizer assim como cidadão, eu não estou no meu, aliás, eu não estou no estado onde governo. Sim. Mas estou no meu estado onde nasci. O senhor é gaúcho? Eu sou gaúcho natural do Nonuai. Nonuai, aqui do nosso noroeste, aqui, nordeste. Então você dizer assim, com muita franqueza, eu fico extremamente preocupado e irritado porque os governos não são mais rápidos nas suas atitudes. Levantar a primeira ação, limpa a rua, quanto custa? Está na conta do prefeito. Primeiro, ele tem que limpar a cidade. Segundo, onde é que vai fazer as casas? Onde é que é o terreno? Onde é que vai ser feita a infraestrutura? Isso aqui, do jeito que o governo federal está agindo, daqui 1 ano não vai ter nada. O que vai ter é uma verdadeira revolução nesse estado, das pessoas que ficaram desalojadas, desamparadas, porque a gente precisa ter um local. E os municípios não têm estrutura para suportar isso tudo sozinho. Eu vejo letargia, lentidão ou falta de vontade. Não consigo entender. Mas
nossa parte a gente está fazendo para ajudar aqui o município de Arroio do Meio. Perfeito, prefeito, parabéns por esse trabalho, parabéns também à população de Chapecó, os servidores públicos. E no primeiro momento eu falava no início da entrevista, só para nós concluir, agora Chapecó também auxiliou com vários caminhões de auxílios, de donativos para as comunidades atingidas, né? Foram aproximadamente 53 carretas. 53 carretas? Isso, olha só. Chapecó. Nós conseguimos mais de 1.000 toneladas de donativos, que a gente atendeu todo o Vale do Taquari, levamos também para Grande Porto Alegre, Canoas, levamos lá para Novo Hamburgo, levamos também a Liberação do Leopoldo, é assustador, eu vou dizer, é muito assustador o que a gente vê. Aqui é uma tragédia que destruiu, mas ainda pega mil famílias, que se o governo tivesse boa vontade, conserta rápido. Na Grande Porto Alegre, pegou mais de 300, 400 mil famílias. Isso é muita gente. E se não houver, e não está havendo esta ação rápida, eu acredito muito que o índice de violência nesta região poderá ser algo incontrolável em decorrência da dificuldade que as pessoas estão, porque a solidariedade do brasileiro, ela vai ter um limite. Ela tem limite. As pessoas voltam para suas atividades normais. Claro. E depois fica o povo que está aqui. Sem ter a quem recorrer, porque eu falava há pouco com o Humberto Treze, que é um jornalista experiente, antigo, um dos jornalistas mais importantes da Zero Hora. Hoje ele me dizia o seguinte: o problema é o momento depois, que a solidariedade ela vai diminuindo, as pessoas têm que voltar para a vida normal delas. E essas pessoas vão ficar no desabrigo, na promessa e na falta de expectativas. Para você ter uma ideia, não se contabiliza 1 quilo de arroz nem 1 quilo de sal vindo de governo até agora. O que se contabiliza são milhões ou milhares de quilos, ou milhares de toneladas, frotas de carretas transitando gratuitamente pelo Brasil, levando água, levando comida, levando tudo, mas de governo não veio nada, zero. Então imagine se o povo brasileiro não tivesse dado nada para ninguém. Quem é que alimentaria esse povo agora? Como é que essa gente estaria comendo? Como é que eles estariam sobrevivendo? É verdade. Então é isso que esse país tem que entender. E o governo, lamentavelmente, ao invés de unir a população brasileira, fica disputando quem fez mais. Uma coisa certa, quem fez menos foi o governo. E o governo deveria estar se unindo para poder dizer, juntos a gente pode mais. O que está fazendo? Tentando provar que fez. Mas fez o quê? Lançou promessa, nomeou um ministro para tentar fazer uma reconstrução. Até agora nenhuma pá, mas nem um saco de cal sequer enviaram para ninguém. Prefeito, foi uma satisfação falar com o senhor, embora que o momento é de muita atenção, muita dificuldade, muito trabalho. Vocês aí estão arregaçando as mangas lá, vindo de Chapecó ao Rio Grande do Sul, a Arroio do Meio, ajudando uma comunidade, adotando uma comunidade. Parabéns novamente ao senhor, à comunidade de Chapecó, e obrigado pela entrevista. Obrigado, um abraço a todos vocês e felicidades a todos. Ok. Obrigado. Cidade de grandes eventos, de legenda imortal, Tenente Portela semblante, fruto do nosso ideal. Povos em igualdade, irmanando continentes com razões de liberdade. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Em
Em Tenente Portela são 13 horas e 41 minutos. Você está acompanhando o programa Tribuna Popular, programa de debates, entrevistas, comentários e opiniões. O programa hoje com uma pauta muito lotada. Nós temos ainda 2, 3 assuntos pendentes na pauta e temos no estúdio aqui, para nossa satisfação, o Paulo Matos. Paulo Matos é uma figura muito conhecida aqui na região. Ele é conhecido como Paulo Gigante. Ele é engenheiro civil, ele é escritor, colunista do jornal Atos e Fatos de Três Passos e inclusive companheiro de uma portelense nossa aqui, que é a Karine Carvalho, não a da rádio, inclusive seguidamente as pessoas confundem, né? A Karine, as Karine, mas a Karine Carvalho é filha do meu grande amigo Pedro Alípio Prates Carvalho. Paulo Matos, você vivenciou, tua família, um momento dos mais difíceis, eu acho que vai ficar marcado na tua história, né? Você, quando começou essa chuva, você morando lá em Eldorado do Sul, que foi uma das regiões mais atingidas no primeiro momento pela elevação das águas e pela enchente. Como é que se viveu isso? Nos conta, nos descreva isso para os ouvintes. Boa tarde. Boa tarde, com muita honra e satisfação. Eu faço a presença hoje aqui na Rádio Província para contar um pouco da experiência que eu e a Karine tivemos em 20 dias, onde ficamos ilhados, né, em Eldorado do Sul. Ficou 20 dias ilhado? 20 dias dentro do apartamento. Sim. Um apartamento de 2º piso. E foi por isso o motivo que a gente ficou. Claro. Né? A água não chegou até lá. A água não chegaria mas não até permitia lá. Sair. Não permitia sair, nós não tínhamos iluminação, nós não tínhamos energia elétrica, não tínhamos telefone. No escuro. No escuro, sem água, sem luz, sem essas infraestruturas que a gente tanto usa, mas que a gente não percebe do valor. Que a gente só reconhece que elas são importantíssimas quando não se tem, né? Perfeito. Sem água, sem luz. E alimentação, vocês tinham algum estoque ou alguém abastecia de barco? Como é que era? Tínhamos um estoque para 4, 5 dias, no entanto a geladeira logo parou de funcionar, né? Sim, faltou luz. Enfim, nós chegamos ao ponto de ferver a água da enchente para lavar, para tomar banho, sim. Que barbaridade. Com certeza. Agora, isso tudo que a gente passou... O teu apartamento é num prédio ou num segundo andar? É um sobrado de 2 pisos. Um sobrado. É um sobrado de 2 pisos. A Karine me perguntou, Paulo, vamos ficar só nós dois aqui? Porque 100% da cidade foi atingida. Sim, e quase 100% da cidade abandonou, né? Quase 100% abandonou. Na verdade, no nosso bairro, ficamos eu e ela apenas. Opa! Qual é o teu bairro lá em Eldorado? É o Centro Novo, né? É o bairro mais alto da cidade. E ficamos tecnicamente porque eu calculei a altura que a água subiria e disse, olha, estaremos mais seguros ainda dentro de casa do que perdidos por aí, né? Ou num abrigo, ou numa casa de ocupando o lugar de pessoas que precisariam mais que a gente. Porque lá em Eldorado, eu imagino, várias casas foram, além de completamente cobertas pela água, foram destruídas. Qual é a imagem que tu traz de lá para o nosso ouvinte? Eu acho que já são 2 discussões que devem ser feitas nesse momento, e o que eu noto é que se discute apenas uma: o material. Enquanto eu noto que esse processo que nós estamos passando é um processo muito mais espiritual que material. Então, entendo eu que foi um grande presente que nós tivemos. Um grande presente, uma grande oportunidade que Deus está dando para a gente hoje, se livrar das nossas ganâncias, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, dos nossos vícios de moral que a gente tem atualmente na comunidade. Então, é hora de aprender, é hora de crescer. Né? O que eu e a Karine passamos ali foi muito mais do que um abuso mental, foi muito mais do que um sofrimento material, porque nós vimos pessoas morrendo, nós vimos animais sendo sacrificados diariamente, e milhares de barcos e helicópteros sobrevoando 24 horas a nossa cabeça. Criando um clima surrealista. De modo que isso, na verdade... se tornou muito mais do que algo material, e sim espiritual para a gente. E foi isso que nos manteve nesses 20 dias em paz dentro de casa, né? Tranquilos, porém sofrendo. Muito difícil, entende? No fim de qualquer processo de formação,
psicológica, no fim de qualquer processo a gente está cansado, a gente está abatido, né? Mas há que se tirar uma lição muito bonita disso, né? É uma lição de fraternidade, é uma lição de botar os pés no chão e recomeçar. Reconhecendo a pequenez humana frente às questões naturais. Porque nesse tipo de cataclisma que nós vivemos, eu sendo engenheiro, te afirmo, não é nada que possa ser previsto e não existe hipótese nenhuma do homem se proteger quanto a isso. Entende? Hoje é o momento em que a grande imprensa está colocando em pauta exatamente a busca dos culpados e as razões do acontecido. Você está dando uma observação. Não há culpados, entende? Há sim responsáveis. Responsáveis sim, agora culpados não. Porque temos que olhar isso pelo ponto de vista positivo da vida, né? Estamos vivos, sobrevivemos. E quem sobreviveu terá que dar um novo norte para sua cidade, para sua família, para sua casa, né? Para os seus filhos que passaram por isso, entende? Então, sem uma aprendizagem, não há como se reconstruir e recomeçar uma história depois do devaste material que se teve no nosso estado, né? Perfeito. Então, se nós entristecermos um só momento, nós vamos estar perdendo tempo de recomeçar e reconstruir uma vida boa. E agora, Paulo, você volta lá para Eldorado, você teve, enfim, um apartamento só alagado, né? Claro que deve ter perdido muita coisa, ou deu para retirar ou não. Eu perdi o carro, né? Perdi o carro e mais que isso, eu perdi... Quer dizer, o térreo teu que foi alagado. Eu perdi... Na verdade, ali eu perdi a paz, né? Sim. Porque eu vejo todos os meus vizinhos hoje ali, tristes, entristecidos, chorando e com a cabeça para baixo, sem nada dentro de casa, sem um colchão para deitar, né? E o desastre é muito maior, porque não é uma água limpa que entra dentro da tua casa, Jalmo. E o cheiro é um barro de chiqueiro, é um enxofre fortíssimo, que vem com restos de animais, que vem com o agrotóxico das lavouras de arroz, de toda aquela região do Eldorado do Sul. Então vem com aquilo ali impossível de você ficar dentro da tua casa, né? Eu vejo muitas pessoas jogando coisas boas fora, e a Karine me dizia, Paulo, estão jogando coisas boas. Eu disse, é porque eles não querem voltar e ver aquilo. É verdade. Entende? Eles não querem voltar para casa e enxergar a enchente, sabe? Então tudo que te lembrar a enchente, você vai te livrar daquela lembrança, né? E aí uma mesa, uma cadeira não tem valor nenhum, já. Não tem valor nenhum. Ok. Paulo, gostei muito de falar contigo. Eu tenho mais dois assuntos. Oportunamente podemos falar sobre os assuntos aqui. Queria ter explorado mais a situação de como engenheiro, que você também tem uma visão mais técnica também sobre tudo isso. E principalmente sobre a reconstrução. Eu sou engenheiro do município de Eldorado do Sul, né? Da prefeitura. Engenheiro da prefeitura. Eu sou engenheiro da prefeitura de Eldorado. Então, tu vai ter que arregaçar as mangas. O trabalho está todo comigo, com certeza. Tudo contigo? Todo comigo, com certeza. Porque a drenagem, esgoto, as ruas foram destruídas? Com certeza. Toda aquela tubulação fui eu que fiz, os asfaltos sou eu que faço e projeto na cidade, né? Aquele bairro novo onde eu vivo. Pela frente você tem um trabalho não só humanitário de cidadão, que todos nós temos, que é ser solidários e ajudar a retomada da normalidade. Você tem particularmente o trabalho profissional de arregaçar as mangas e com a tua equipe, imagino eu, a partir de daqui uns dias, quando voltar as águas baixarem, lá já baixou, acho, né? A água no nosso bairro baixou, porém metade da cidade ainda está debaixo da água. Esperando que baixe tudo para começar a trabalhar. E não há local para se levar de tanto lixo que há pelas ruas, de tanto resíduo que há de dentro das casas. Não há local no mundo hoje que possa receber esse material. Então aquele material vai ficar ali chamando bicho e com cheiro por muito tempo, né? A gente em Eldorado do Sul... para que fique bem claro, o Eldorado do Sul passa por enchente todo ano. Todo ano. Eu conheço a localização. Isso não foi algo extra para nós, não. Simplesmente agora pegou todos, ricos e pobres. Que agora ela foi com uma abrangência muito maior e ela pegou 100%. Por isso que eu digo que isso não é previsto pelo homem, não há nada que se faça para proteger. O teu próprio bairro, tu falou que é um dos mais altos, também foi atingido. Isso era para ter sido já, estava marcado. Perfeito. Paulo, bom recomeço, trabalho,
reconstrução lá de Eldorado, você que é uma das pessoas chaves nesse processo material de reconstrução, e que as suas palavras em torno da reconstrução e da compreensão espiritual do que aconteceu seja assimilada por um grande número de pessoas, porque isso é um alento para que se tenha coragem de andar para frente novamente. Eu acho que a primeira casa que nós temos que reconstruir, Jalmo, é o nosso corpo, é a nossa alma, né? É a casa onde habita o nosso espírito. E a partir daí, de uma casa bem construída, nós vamos conseguir olhar para as paredes aí da edificação e ver que não é coisa tão grande assim. Perfeito. Abraço, sucesso, meu amigo. e Muito até obrigado. a próxima. Geração futura, e na hora da verdade, um tenente segue em frente, legando o nome à cidade, orgulho de nossa gente. Braux, confiança e segurança desde 1948. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. Venha até a empresa Braux e conheça a linha de sementes defensivos, nutrição foliar e bioativadores para melhorar o potencial produtivo da sua lavoura. Assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha um melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Vá até a empresa ou solicite uma visita da equipe técnica. Braux, do plantio à colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz Tenente Portela, filiais em Derrubadas, Vista Gaúcha, Redentora e Braga. Braux, telefone 3551-1262. Em Tenente Portela, 13 horas e 53 minutos, você está acompanhando pela Rádio Província o programa Tribuna Popular. Eu recebi há pouco a ligação de um ouvinte que falou sobre a qualidade do nosso som. Eu gostaria de pedir se algum outro ouvinte tem alguma constatação que seja irregular, por favor, nos comunique, que estará nos auxiliando. O programa de hoje tem ainda vários assuntos. Agora nós vamos tentar um contato com Marcelo Schneider. Marcelo Schneider é meteorologista do INMET. Ele é um dos meteorologistas que, com muita frequência, nesta tragédia toda, é consultado pela Rede Brasil Sul de Comunicações, a RBS, e nós gostaríamos, e eu acho que o senhor que está me acompanhando, a senhora que está me acompanhando, o meu ouvinte, gostaria de saber de alguém com conhecimento técnico como fica a expectativa para os próximos dias na nossa região, no estado do Rio Grande do Sul e principalmente nas regiões atingidas pela enchente e na Grande Porto Alegre. Jonas Martins está tentando formalizar o pedido, o contato, e vamos aguardar. Assim que ele conseguir, nós estaremos trazendo no ar a entrevista com Marcelo Schneider. Imigrantes que lutaram com bravura, plantaram no solo raízes para uma geração futura. E na hora da verdade, um tenente segue em frente, legando o nome à cidade, orgulho de nossa gente. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Que ao céu se estampa, brota na alma do povo, sempre em nova esperança. E entre matas e coxilhas colhemos nossas riquezas, e as vozes com fervor exaltam tua
ventos, de legenda imortal, tenente Portela semblante, fruto do nosso ideal. O rio Uruguai demarca os povos em igualdade, irmanando continentes com razões de liberdade. Em Tenente Portela, 13 horas e 57 minutos. Teoricamente, o programa encerra às 14 horas, mas costumeiramente o programa sempre ultrapassa esse horário, atendendo o encaixe das entrevistas. Nós agora há pouco mantivemos um contato com o Marcelo Schneider, ele nos pediu 5 minutos, ele que é meteorologista do INMET, para nos falar a respeito das expectativas climáticas para os próximos dias na nossa região e no Rio Grande do Sul. Por outro lado, também estamos tentando contato, tentamos no início do programa, com o deputado federal, já foi secretário da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, deputado federal com uma representatividade muito grande também em nossa região, e um deputado que está presente nessa tragédia, com dimensões superlativas que o Rio Grande vive em função das enchentes que nos assolam desde o final do mês de abril. Na linha está comigo o deputado federal Osmar Terra. Boa tarde, um abraço, deputado. Tudo bem? Boa tarde, Jalmo Fornari, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer aí participar mais uma vez do teu programa. Deputado, agora que as águas começaram lentamente, embora tivemos um retrocesso ontem na capital, a baixar, a pergunta se faz, e atenção a essas pessoas desabrigadas, atenção aos prejuízos, será que serão atendidos a contento do governo? Eu há pouco estava ouvindo o prefeito João Rodrigues de Chapecó, que adotou Arroio do Meio, e conversava comigo, ele reclamava duramente da falta de atenção do governo federal e das autoridades no sentido de atender as populações que agora lutam e buscam voltar à normalidade, uma difícil normalidade. Que o senhor analisa, o senhor como deputado e representante nosso aí no Congresso? Zé, aqui nós estamos fazendo, o Congresso está muito mobilizado, né, comovido, eu diria até com a situação do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo um pacote de leis, eu fui inclusive o relator da primeira medida, que foi a transformar, é um decreto de calamidade, né, que permite e abre as portas para um tratamento diferenciado do Rio Grande do Sul em relação ao orçamento federal, né. Então é o primeiro passo, depois para ter uma série de outras leis, tem leis até na questão de eventos, né, que tiveram que ser cancelados, adiados. Agora, nós estamos trabalhando para ter logo nós queremos uma legislação parecida com a que foi o tempo da pandemia. Né? Para salvar as empresas, né, as pequenas empresas, médias empresas, não perder os empregos, o governo até ajudar a pagar os salários, né, como foi no período na pandemia. Na pandemia. Assim, vai ter a questão econômica, a questão de moradia, né, que tem gente que realmente perdeu algumas tudo. Regiões uma tragédia absurda, né? Foi Lajeado, então foi quase varrida do mapa. Mussum, né? Enfim, tem várias cidades. Arroio do Meio e tantas cidades. Arroio do Meio, né? Roca Salles. Eu tive em Roca Salles na tragédia do ano passado. Sim, 7 meses atrás. E lá o rio faz um cotovelo na entrada da cidade, assim, ele vai em direção à cidade e desvia, volta, né? Agora veio com uma força tão grande, enxurrada, que entrou, né? Como já tinha entrado um pouco em setembro do ano passado, agora entrou com toda a força, né, dentro da cidade, né? Então arrasou com tudo dentro da cidade também. Então são cidades, acho que até que vão ter que trocar de lugar, né? Não vão poder mais continuar no lugar que estão, né? Então é uma tragédia muito grande. Então tem que ter a questão de moradia, a questão econômica, né, da atividade econômica, apoio, né, apoio na área da saúde para que não falte atendimento. Já estamos tendo aí um caso de leptospirose suspeitos, muitos casos no Rio Grande do Sul, né? Pode se tornar uma crise também, né? A leptospirose, para os ouvintes terem uma ideia, ela é transmitida por uma bactéria que tem na urina dos animais, principalmente na do rato, né? Sim. Então, no período de enchente, aquela água fica contaminada com
uma leptospira, que é a bactéria. Sim. Essa bactéria entra pela pele, né? Eu estou vendo aí uma propaganda da Panvel dizendo que só entra em pele que está machucado, com ferida. Não é verdade, ela entra através da pele normal. Inclusive, se a pessoa ficar muito tempo dentro d'água, água contaminada, ela absorve. Ela entra através da pele e dá uma doença que quando a pessoa pega, não é uma doença que transmite, nem vai ter tantos casos quanto teve a Covid, por exemplo, né? Mas as pessoas que pegam, elas têm 27 vezes mais chance de morrer do que as pessoas que pegaram Covid. Olha só. Ela é muito, inclusive no período que eu fazia estágio lá no Rio de Janeiro, eu trabalhei muito com leptospirose. No Rio de Janeiro tem muitos casos de leptospirose, né? E é uma doença que destrói o rim, né? Destrói o fígado, ela é muito letal, né? Então ela tem que ter tratamento antes, tem que fazer prevenção com tratamento profilático, né? Que o governo federal não está reconhecendo. Eu vi um texto do Ministério da Saúde que não diz coisa com coisa, nem fala em tratamento profilático. Já o governo do Estado, que é a Secretaria de Saúde, largou um documento dizendo que tem pesquisas mostrando que funciona o tratamento profilático. Portanto, na dúvida, é melhor fazer, né? Claro. Óbvio. Sem dúvida alguma. É um comprimido por semana. É um comprimido por semana do antibiótico, né? Perfeito. Então, por que não fazer, né? E o governo não está aconselhando as farmácias, essa propaganda infeliz da Panvel aí está desinformando as pessoas, né? Então nós temos um risco de ter um número muito grande de casos, né? E todo mundo que estava dentro d'água e que ajudou no socorro, todo mundo tem que tomar um comprimido, né, do dioxiciclina, que é um remédio que se usa hoje para prevenção, né? Que pode prevenir. Então, eu acho que essa também tem uma coisa de desinformação. Mas o problema mais grave que eu acho, nessa questão toda é o governo federal fazendo política com isso. Né? Na verdade... Está ajudando... Colocou um ministro para coordenar a crise aqui no Rio Grande do Sul. E isso tem tido uma resposta de questionamento do resto da sociedade, né? Porque o que se precisa são efetivas medidas aí que encontrem as pessoas no momento que elas mais precisam, né? Que é agora. Isso aí tem que, na minha opinião, eu concordo com o que tu está falando, e eu quero acrescentar. Eu acho que gastar mais dinheiro com mais cargos em ministérios, né, para dizer que está atendendo a população do Rio Grande do Sul, é um erro, né? O que tem que fazer é pegar um ministro que já tem ministros demais, nós estamos com 40 ministros, esse governo nunca teve tanto ministro, é um escândalo, só isso aí já é um escândalo, né? Mas por que não pega um ministro que já está ministro da Integração Nacional, ministro da cidade... E desloca ele para a crise. Desloca ele para cá, ele bota o gabinete dele aqui no Rio Grande do Sul e com a delegação para coordenar as ações dos ministérios todos no Rio Grande do Sul. Não precisa criar um ministério, né? Criar um ministério para dar palanque, sei lá, né? para algum candidato. Isso é um erro isso aí, né? Bom, mas de qualquer maneira, tudo seria tranquilo, se mesmo tendo um ministério para isso, se fosse para apoiar a ação do governo do Estado. O governo do Estado que tem razão. Claro. Quem está eleito para cuidar dos assuntos do Rio Grande do Sul é o governador Eduardo Leite, não é o Pimenta. Né? A impressão que se tem um governo paralelo na crise, né? Mas, deputado, eu queria que o senhor fizesse uma análise, só para nós finalizar, a questão também, porque nesse momento a imprensa, quando a água está baixando, a gente vê uma pressão muito grande em buscar soluções que deviam ser tomadas e não foram, pessoas que possam ser responsabilizadas. Hoje pela manhã até um grupo político lá de Porto Alegre entrou com um pedido de impeachment do Melo, que é prefeito de Porto Alegre. Na verdade está se tornando um episódio político, infelizmente, uma situação que não deveria merecer a atenção de todos, independentemente de posição, qualificação política, para superar esse impasse que, enfim, vai atrasar por anos a vida de muitos gaúchos. Com certeza, né? O PT está fazendo política em cima, tentando culpar o Melo. Imagina uma tragédia que afetou 300 municípios, a culpa do prefeito de Porto Alegre. Porto Alegre, exatamente. É ridículo. E o de Cachoeirinha, e o de Alvorada, e o de...
E São Leopoldo, que ficou embaixo d'água, Canoas, que ficou embaixo d'água. Então, não tem sentido isso aí, isso é uma politicagem de baixo nível, né? O que nós estamos precisando agora é acolher essa população que não tem para onde ir, né? Ela não pode ficar eternamente num ginásio, tem que ter... Eu tenho uma experiência como ministro, quando eu era ministro do Desenvolvimento Social e da Cidadania, nós fizemos os abrigos para os refugiados venezuelanos lá em Roraima, né? Entrou um número muito grande de refugiados, né? Muito maior que a população do episódio, bem grande. E nós conseguimos estabelecer rapidamente, com o apoio do Exército, na época, a cidade de Lona, os abrigos de Lona, que formou tipo uns condomínios, assim, bem organizados, com creche, com refeitório, com lavanderia, as casinhas de lona com separadas para dar individualidade para as famílias. Sim, que é fundamental. Até eles terem tempo de reconstruir, ou de arrumar uma colocação, no caso da Venezuela, arrumar algum trabalho no interior do Brasil, né? Aí até eles reconstruírem a sua vida, a sua casa, seu trabalho, né? Então isso aí agora é uma tarefa prioritária também. A limpeza inicial e a reconstrução, né, deputado? É isso aí. Eu estou procurando ajudar aí a prefeitura, falando com o prefeito de Porto Alegre, principalmente, que eu tenho linha direta com ele, então me coloquei à disposição do governo do estado também para colaborar, né, para a gente ajudar. O senhor está em Brasília ou está em Porto Alegre? Nesse momento eu estou em Brasília. Eu estava em Porto Alegre essa semana para Brasília. Então agora eu pretendo voltar essa semana para lá para acompanhar, né, os processos. Mas nós estamos em contato com aquelas empresas, aquela estrutura que foi montada lá em Roraima para tentar reproduzir isso na região metropolitana, em Porto Alegre, na região metropolitana. Ok. Deputado, o horário do meu programa, a nossa entrevista está marcada lá para o início, né? Mas eu não podia deixar a oportunidade de conversar com o senhor. Quero agradecer. A culpa foi minha. Eu estava no trânsito. Eu imagino. Grande abraço para o senhor, aí até uma próxima oportunidade, voltaremos a conversar com certeza. Ok, muito deputado? Obrigado. E bom trabalho nessa árdua luta que é ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul. Tá. Obrigado, um abraço aí para ti e para todos os ouvintes. Majestoso Yucumã, que ao céu se estampa, brota na alma do povo, sempre em nova esperança, e entre matas e coxilhas colhemos nossas riquezas, e as vozes com fervor exaltam tua grandeza. Tenente Portela avante, com progresso e nobreza. Tenente Portela encante, o Rio Grande com beleza. Em Tenente Portela são 14 horas e 10 minutos. Tínhamos na pauta do programa, e eu acho que não pode ser dispensada a opinião do meteorologista do INEP, do Marcelo Schneider, que é um dos meteorologistas de grande respeito aqui no Rio Grande do Sul e que tem se manifestado durante toda essa tragédia várias vezes, dando as previsões e as expectativas que servem para orientar a população. Antes de conversar, inclusive, com o Marcelo, eu quero mandar um abraço para ele, um ouvinte nosso aí, Alessandro Braux, que ao ouvir que estaremos falando com o Marcelo, aproveitou para mandar um abraço, porque foram colegas. Boa tarde, Marcelo. Teu colega? Boa tarde para ti. Está te ouvindo aí. Tenente Portela. Boa, grande Alessandro Braux. Inclusive, fomos colegas lá do Sinodal, de basquete. Exatamente. Grande jogador de basquete. Ultimamente, os últimos anos, só por redes sociais mesmo. Mas, mas é um grande agrônomo aqui família, também. Isso, muito respeitado aqui na região. Isso eu estou falando final dos anos 80, a propósito. Vocês são antigos, né? Do meu tempo, quase. E quando a gente já começou a conviver com a meteorologia, inclusive lá no Colégio Sinodal, lá em São Leopoldo. Em São Leopoldo, exatamente. Isso. Bom, Marcelo,
essa tragédia toda que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, o que se pode esperar daqui para frente? Nós estamos numa região também que tem uma dependência muito grande das condições meteorológicas em função da agricultura, mas mais do que essa preocupação, a preocupação que nós gaúchos todos temos em relação a essas pessoas que foram afetadas. O que podemos esperar daqui para frente? Nós vamos ter pelo menos uma estabilidade chegando novamente a partir do final do domingo, principalmente segunda e terça-feira, só que ela vai pegar mais essa parte nordeste e leste do estado. Para vocês aí na região de Tenente Portela, toda essa região do Alto Uruguai, Missões, pegando principalmente essa região aí de Palmeira, Santo Augusto, essa de Frederico Westphalen para oeste, praticamente vai ter pouca chuva, instabilidade. Pouca chuva. Opa. Tá. E para leste, um pouquinho mais, entre Erechim, Passo Fundo, alguma coisa de 15. Seria para o lado mais para cima, né? Mas é coisa rápida, na segunda-feira. Tá? Em respeito à instabilidade, essa chuva prevista ela vai se estender aqui, ficar meio estacionária de Porto Alegre para baixo, aqui do litoral. O que não é uma boa notícia para quem já está na situação que está em decorrência dessas últimas tragédias, né? Isso, ela deve passar rápido, mas a última previsão que a gente tem desde ontem é que vai ter bastante vento, tá? Então o vento ele vai soprar de duas direções. Na segunda ele vem do oceano para o continente, é o vento leste. Sim. Ele empurra as águas de um lado para o outro, então quem sente mais é do lado de lá da lagoa, que é Pelotas, São Lourenço, Tapes. E aí, na terça é uma área de baixa pressão no oceano, que a gente chama de ciclone tropical, né? O vento vira de oeste para leste. Aí vira a tendência do vento o lado de lá, que é ali de Palmares, São José do Norte, próprio Rio Grande, que sentem mais. E Porto Alegre está no meio disso. A notícia, assim, razoável, não digo boa, é que tem estabilidade, mas a chuva ela se concentra mais na segunda, não é um volume tão intenso. Sim. E aí depois disso, aí sim, quarta, quinta, sexta, e talvez início de sábado a gente vai ter tempo seco, tá? Para vocês, então, resumindo, só vai ter tempo mais nublado hoje, tem alguma melhora até no tempo agora. Temperatura, claro, vai baixar, já está muito baixa aqui. Isso, inclusive tem uma chance, eu diria até pequena, de geada nas baixadas, onde faz mais frio, tá? Aqui na nossa região. Onde faz mais frio, que vocês conhecem até melhor, nas áreas de baixadas, vai essa próxima madrugada. Amanhã, domingo, à tarde e noite, aí começa a nublar. Eu esperaria alguma chuva aí na madrugada, de segunda de manhã. Tá, como eu mencionei, não é uma chuva bem isolada. Por quê? A gente já tem sinais aí de tendência de junho, de ser mais seco no estado. Vai continuar passando frentes frias. Tem até uma previsão lá no outro final de semana, de uma frente fria até... o ar frio, mais forte, mas com pouca chuva. Tá? Esse é o quadro assim, que está se desenhando mais ou menos para o mês de junho. Perfeito. Também deve ter um pouco de aquecimento durante os meados do mês, mas depois vem uma outra frente fria, reduz a temperatura. Então, essa é a tendência que a gente espera em esses 2 para a nossa região, para o noroeste do Rio Grande. Isso, menos instabilidade, começando com mais frio, talvez terminando com, não digo muito calor, mas 2, 3 dias normais de tempo quente. Eu diria que julho, viu? Julho vai mudar. Julho se espera novamente mais umidade, mais chuva. Julho, chuva. Acredito que essa metade norte, também Santa Catarina, deve ter chuva. Eu diria até pode ter chuva em excesso, porque os dias quentes que devem fazer talvez no início de julho, normalmente agora nessa transição que vai ter laninha, a gente vai ter massa de ar frio chegando. Então, novamente espera essa passagem de frente, deixando algumas chuvas, mas dessa vez não acredito que seja em todo o Rio Grande do Sul, seria mais a metade norte, que inclui a região de vocês, e principalmente a região de Santa Catarina. Isso para julho. Perfeito. Tá? Então, curto prazo, a tendência está razoavelmente boa, diminui bastante a chuva, começa com frio, depois meados do mês tem essas variações. Esse é o clima que a gente espera nas próximas semanas. Para encerrar, então, eu queria voltar à questão da tragédia. Você falou dos ventos aí no sul do estado, dessa semana. Sim. Enfim, isso tudo influi de que forma na elevação do Lago do Guaíba, do Rio Guaíba, em relação à cidade de Porto Alegre e a Grande Porto Alegre? Isso demonstra, me parece, que vai fazer com que perdure mais tempo esse nível elevado das águas ou não? Exato, isso aí mesmo. Essa chuva não vai trazer assim tanto impacto em função de que o volume ele não vai ficar tão concentrado nas cabeceiras, tá? Até acontece alguma chuva aqui na região dos Sinos, Gravataí, passando aqui pelo Paranhano, mas ela se desloca rápido. Então isso não tem uma grande repercussão. É mais mesmo o vento,
Tá, o vento que vai ter principalmente ali na terça-feira, tá? É o mantém represado. Sudoeste ele mantém represado. Isso a gente já, se vocês têm até acompanhado os últimos dias do boletim... Sim, eu tenho acompanhado vocês várias vezes. A gente tem essa tabelinha aí com o pessoal da URGS e PH que faz as projeções de hidrologia, então o que depende finalmente é a meteorologia, né? O vento e a condição de chuva. Então, está previsto. Foi bem previsto ontem, né? Aquele repique. Sim, aquele repique foi previsto, inclusive se discute até se deveria ou não ser tomado providência, mas afinal, que providência tomar contra a natureza, né? Mas aí que entra a meteorologia. Dias antes a gente já tinha expectativa, várias áreas voltaram a alagar, a gente tem contato direto com a Defesa Civil, eles tiraram as pessoas que estavam querendo voltar de casa. O próprio mercado público, que hoje, nas notícias, queria começar a limpeza, ele deixou de fazer isso por causa do alagamento. Porque a água voltou. Porque a água voltou. Então tudo isso a meteorologia é fácil de conversar. Claro, é o trabalho do meteorologista. Algum risco de repique ainda nessa situação ou nós podemos lentamente esperar uma volta à normalidade? Não, então, tem esse repique aí da terça, principalmente por causa do vento. Em função dos ventos. E a gente já tem um freio, essa questão do Guaíba, por causa do vento, mas também das chuvas de anteontem, né? Sim. O ritmo de diminuição é mais lento. Então, mesmo que ele diminua um pouquinho de hoje para amanhã, até a volta do vento, já tem um efeito dos rios, né? Principalmente essa região do Pardo, do Jacuí e aqui no entorno, porque foi muita chuva anteontem. Claro, a gente teve recordes aqui em Porto Alegre. Eu vi. Mas que muito disso, né? Aliás, o Marcelo ouviu hoje uma observação de manhã, feita por uma pessoa numa entrevista. Ela falava que as medições meteorológicas são feitas no Rio Grande do Sul desde 1916, se eu não me engano. E que nós teríamos o maio com maior precipitação desde o início das medições até hoje. É verdade? Não é só o mês de maio, considerando um mês em qualquer época do ano, o maior valor... Não o maio, o mês que mais choveu desde 1916 foi esse. Quem viveu está vivenciando, não terminou um mês, está vivenciando um mês mais chuvoso da história de Porto Alegre. Foi isso que a gente registrou, em 108 anos. Tá, o volume até eu vou confirmar hoje, pode ter passado, ontem era 496, se não me engano, pode ter passado os 500 milímetros. Tá? E superou o último setembro, que era em torno lá de 470, e os outros anos lá da década de 40 das enchentes. Superou toda a história. 42, superou toda a história. Ok, Marcelo, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço, só um comentário. Por favor. Eu tive agora, acho que foi no ano passado, em visitas de manutenção de estação meteorológica, a gente tem uma parceria com o FSM Santa Maria, a de Frederico Westphalen. Tá? Sim, é aqui do lado, 50 quilômetros daqui. Então eu até conheci a região ali, a cidade principalmente, Frederico, 2 dias, a gente fez a manutenção na estação, então quando o repórter chamou para entrevista, vamos dar. E se vieres aqui para a região, passares por Portela, venha conversar conosco aqui e aproveitamos para fazer uma previsão meteorológica dos dias que estarás por aí. Grande abraço, Marcelo, sucesso para ti e até uma próxima oportunidade e torcendo, né? Que o clima nos ajude a superar essa tragédia, né? Quem sabe a gente fala de novo em uma outra oportunidade, mais tranquilo, falando de coisas boas aí do clima. Perfeito. Principal para a produção agrícola, né? Nós aqui... Toda a parte social... Nós temos muita frequência na nossa programação entrevistas com meteorologistas do Climatempo e, enfim, de vários institutos de meteorologia, porque a meteorologia é um fator fundamental para a nossa região em função das nossas safras agrícolas, né? Exatamente, né? Tem a questão social do dia a dia, se pode plantar ou não, e os recursos, né? Investimentos em grandes empresários na lavoura. E o teu amigo é um dos grandes aí, especialistas na produção agrícola da região aí, e que também, seguidamente, nós socorremos aí a respeito da produção aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Mas valeu, um grande abraço, até a próxima oportunidade, Marcelo. Tá, eu renovo aí esse abraço, parabéns aí pela programação e a gente fica aí no contato. O IMET está com as redes sociais, no canal aqui do portal, e um próprio aplicativo, viu? Tem um aplicativo via celular Android. Vamos começar a reproduzir ele com mais frequência. Um grande abraço. Tá, um abração. Tchau. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. O Rio Grande com beleza.
Pois é, o programa foi longe hoje, fizemos uma enorme pauta. Eu quero agradecer a todos os entrevistados. O foco principal não poderia ser outro, a não ser essa tragédia que o Rio Grande do Sul vive. Quero agradecer a audiência de todos vocês, a companhia de quem teve a paciência, o interesse de acompanhar o programa e convidá-los para estarem comigo segunda-feira no meu comentário para começo de conversa, no programa Estrada da Vida da Karine Carvalho, ou no próximo sábado, se Deus permitir, uma nova edição do Tribuna Popular. Até lá, um abraço a todos. Geração futura, e na hora da verdade, um tenente segue em frente, legando o nome à cidade, orgulho